Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje eu trouxe para vocês a primeira aula de uma série que são as folhas. As folhas elas trazem vida para o trabalho, a gente utiliza em muitas das nossas pinturas, então eu gravei uma série de aulas com folhas diferentes. É só vocês clicarem no link, tem um material de apoio, os riscos das folhas, tem as cores das folhas e também um material para treino. Então, eu vou começar com essa aqui, a folha da uva, né? Agora eu tô usando aqui o verde musgo. Então, eu começo a folha da uva da seguinte forma. Eu faço a marcação. E eu lembro sempre, essa marcação vocês procurem fazer com movimento. Porque o risco, a gente não tem que seguir muito ele. Ele é somente um esboço, né? E a gente vai trabalhando em cima dele. Vê que aqui eu tinha feito mais retinho, mas eu fiz o movimento, porque nada na natureza é muito retinho. Então, aqui eu faço pra cá e aqui pra cá. Eu divido a folha da uva como se ela fosse 3 folhas, tá? Então, eu começo aqui e aqui eu vou puxando o verde musgo para as beiradas, fazendo os movimentos. Nessa aqui para cá, que aqui eu tô entrando com a parte da sombra, primeiro, da profundidade. Essa aqui para cá. E o movimento do pincel na hora de pintar as folhas é muito importante para ter o movimento natural da folha, né? E aqui eu costumo fazer o centro dela para os dois lados mais escurecido. Mas é o que eu tô falando, cada vez que eu vou pintar, eu acabo fazendo de um jeito, né? Olha, então esfumo aqui um pouquinho. Aqui eu vou levar até mais pra lá. Eu posso misturar outros tons de verde. Aqui eu posso colocar um pouquinho do verde pinheiro. A gente pode brincar com as cores, né, na folha também. E agora eu venho com o branco ou com um tom mais claro do verde. E vou fazer a parte da claridade aqui no centro, ó. Aqui pra cá e aqui pra cá. Olha, puxando sempre o pincel, fazendo os movimentos. A gente já vai fazendo as ranhuras da folha. E nessa parte de baixo aqui, eu vou entrar com a sombra na lateral. A folha da uva, ela é toda cheia de serrinhas. Então, a gente já pode vir com o próprio pincel de pé, fazendo essas serrinhas. Aqui na outra, mesma coisa. Eu venho com o branco. Começo a fazer o movimento para fora. Aqui nessa hora não tem problema o pincel tá sujo. Um pouquinho do verde musgo, porque fica até mais bonito.
E eu dou uma quebrada nessa divisão aqui, ó. Agora eu venho com verde musgo novamente e vou fazer a lateral de cá. Aí a gente vai ajeitando, onde a gente vê que precisa dar uma arrumada no risco que foi feito, a gente vai ajeitando. Falei, o risco é só pra gente ter um parâmetro. Aqui, nessa lateral, eu vou puxar em direção ao centro. E aqui também. Quando eu acho que o pincel tá muito carregado com a tinta, eu limpo no meu paninho e vou ajeitando aqui, ó, sem deixar nenhuma marca. E a gente vai fazendo os movimentos. Trabalhar a folha no começo a gente fica meio sem a mão por causa desses movimentos, né? Então, se vocês quiserem antes, deixa eu dar uma lavadinha no pincel, tirar esse excesso do branco aqui. Treinem o movimento, né? Peguem um pedaço de tecido como esse que eu tô aqui, olha, molhem, treinem o movimento, ó, façam, deixa eu puxar aqui para baixo para vocês verem, ó. Então, façam o movimento várias vezes, a pincelada, aperta e levanta o pincel. Se eu quero mais fino, eu faço com o pincel de pé. Se eu quero mais largo, eu faço com o pincel deitado, aperto e trago o pincel, ó. E aí eu vou fazendo as formas, né? Treinem isso em um papel antes de vocês começarem o trabalho. Então aqui eu vou vir com um pouquinho do verde junto com o branco. E aqui eu puxo pro centro. A pintura não é difícil. Como nada nessa vida é difícil, a gente precisa treinar. Algumas pessoas nascem com mais facilidade que outras, e isso é para tudo na vida da gente. Mas nada que um treino não faça com que a gente consiga executar também o que os outros que já nasceram com certo dom, né, conseguem fazer com mais facilidade. Então, molho novamente no branco e ó, olha o movimento. É como se eu fosse fazer uma vírgula, ó, e eu levanto o pincel. Venho novamente. Aqui eu quero um pouquinho mais fininho, então eu vou fazer com o pincel de pé. Aqui eu vou fazer com ele mais deitado. Vou pegar um pouquinho verde. Para não ficar tão branco aqui, para poder destacar, para vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo, né? Porque aqui eu não fiz nenhum sombreamento, senão não dá o realce para vocês conseguirem ver o que eu tô trabalhando.
E aí agora é só ajeitar. Novamente eu venho puxando para o centro, vou tirando as marcas. Posso vir aqui aonde eu tinha feito e acentuar essa parte da sombra. Marco novamente e puxo para as laterais. E é isso, não tem grandes segredos a não ser o movimento do pincel. Aqui tá prontinho, quase prontinha a folha. Deixa eu pegar um pouquinho do verde pântano. Tirar o excesso ali e vou dar uma escurecida aqui. Aqui no centro também a gente pode escurecer. E o que eu trago para vocês aqui são ideias, né, de como fazer. Não se prendam muito à minha forma. Essa é a minha forma de pintar. Então eu tô ensinando para vocês aqui o básico do movimento, mas os tons que eu tô usando, né, vocês não precisam usar o mesmo. Porque a gente tem que criar. O legal do trabalho artesanal é esse, né? Porque é diferente. É como cozinhar, que também é um trabalho artesanal, né? A gente aprende a cozinhar normalmente com a nossa mãe, mas a nossa comida nunca vai ficar igual a dela. Porque são mãos diferentes, energias diferentes, né? E é isso. Essa aqui eu vou deixar assim para vocês. E aqui a gente, deixa eu só achar o meu pincel aqui, meu pincel fininho. A gente faz o cabinho. Como em todo trabalho, né, que eu faço com vocês aqui, depois a gente volta para dar os retoques novamente nas luzes e na sombra. Eu vou voltar nela agora, também com o verde oliva e com o verde pântano. Então eu vou trabalhar com os dois juntos aqui, ó. E vou novamente reforçar essa sombra aqui, ó. E é nessa hora eu venho com pouquinha tinta, tá? Porque eu já tinha passado a outra. Então aqui a gente não precisa carregar o pincel muito de tinta, é só para dar um realce. Vê que aqui ele tá só sujinho. Com verde pântano. Agora com o branco ou com o amarelo limão, nós vamos reforçar a luz. Eu vou fazer de um lado só com branco e de outro com amarelo limão, para vocês verem. Se eu quiser reforçar só com branco, eu
pego o branco, também pouca tinta, porque aqui eu tô só intensificando. E vou repassando o branco naqueles pontos que eu já tinha colocado ele. Olha como muda quando a gente faz essa maquiagem, né? E do lado de cá eu vou fazer com amarelo limão para vocês verem a diferença que fica. Ó, aqui eu pego amarelo limão e vou passando por cima daquele branco. Posso colocar só nas pontinhas se quiser. E aí vai a gosto de vocês. Eu sempre falo a gosto, por quê? Porque a pintura ela vai ficando com a característica do artista, né? Vocês podem perceber, aqui tem várias pessoas que dão aula, mas cada uma delas tem a sua própria característica na pintura. A gente vai desenvolvendo isso. A minha, por exemplo, ela é uma pintura mais viva. Tem outras pessoas que dão aula aqui, que a pintura delas é uma pintura mais opaca. E todas são lindas. E isso, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai ficando com a nossa própria característica. Imagina se todos os artistas fossem iguais, né? As artes não seriam artes, seriam cópias. Vou pegar aqui de novo um pouquinho do pântano, ó, vou intensificar aqui. Intensificar aqui um pouquinho. Nessa parte aqui também é onde tem uma dobrinha. E aqui. E para mim, a folha está pronta. Quando secar, eu observo novamente se preciso dar mais algum retoque. Mas por enquanto, ó, vou colocar só mais um pouquinho aqui. Por enquanto, para mim tá satisfatório. Eu achei que ficou bem bonita. Deixe nos comentários aí se vocês gostaram. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui no comentário que a gente tenta ajudar. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês poderem receber a notificação das próximas aulas. Não deixe também de ver o link que eu deixei aqui com material de apoio, é importante que vocês façam esse treino para aperfeiçoar. A pintura é aperfeiçoamento, quanto mais a gente treina, melhor fica. Um beijo e até a próxima!